Sobre a ética e a clonagem. Esse processo é um processo que tem dado realmente muita discussão, porque investe muitas coisas ligadas à vida que tem que ser respeitada. Porque o clone, na sua formação, já deve ter espírito. E como devemos aproveitar os elementos para chegar a esta condição? Primeira coisa. As células que nós recebemos para a formação do clone são células que vêm apropriadamente, já trabalhadas, dentro de congelações, e têm que ser reativadas. Portanto, embriões que foram colocados por fornecedores. Será que nós devemos mexer com esses elementos? Primeira coisa. Então é uma questão de ética se nós tivermos que passar para estes embriões o trabalho que desejamos para o processo do clone, para a formação do clone. Aí entram aquelas célebres células-tronco. Eu até gostaria que o senhor explicasse o que é. Que são essas células que se formam nas primeiras formações do embrião. Com 8 dias de formação embrionária, elas estão num ponto para dar as suas divergências e formação dos órgãos. Então nós chamamos essas células de totipotentes. Elas não assumiram ainda nenhuma especificidade. Nenhuma especificidade. Agora, todas elas vão formar o organismo inteiro. Que elemento é este? Por que é que elas vão formar? Será que elas têm a inteligência necessária para isso? Acredito que não. Devemos ter que colocar na estrutura de formação dessas células o impulso inteligente. Sem o impulso inteligente, que é o espírito. Que é o espírito. Não haveria como. É ele que dá o impulso de especificidade. De especificidade a todos aqueles elementos. Tá certo. Então, no clone, nesta fase de formação, nós teremos que ver que espírito se introduziu aí. Quer dizer, nós não sabemos. Mas os elementos vão se formar. Vão dar o organismo, digamos assim. E que organismo é esse? Como é que deve ser feito? Nós devemos fazer isso? Então é um longo caminho ainda. É um caminho imenso. E aí pergunta-se, na posição atual, nós devemos fazer alguma coisa nesse sentido? Com animais estão sendo feitos. Alguns órgãos já têm sido apropriados, porque eles vão servir para transplantes. Aí, no caso de células-tronco, nas quais se deseja que elas os elementos de formação dos para órgãos transplantes. Para os devidos transplantes. Tem-se conseguido alguns órgãos de uma maneira muito interessante. Ossos, cartilagem, etc., já se existe alguma coisa assim. Então, no caso das células-tronco, isso pode ser a solução para uma série de problemas, talvez para todos os problemas humanos. E se pensa até em doenças mentais. O cérebro Alzheimer hoje, que na natureza está se estudando tanto isso, no mundo inteiro, etc. Será que umas células-tronco colocadas em lugar adequado vai melhorar o quadro dos distúrbios que o Alzheimer produz? É possível. Mas como que nós vamos conseguir isso? Em que condições? Tem que ser no embrião humano. Nós devemos utilizar o embrião humano? Já tem espírito aí ou não tem? As células que estão sendo cultivadas já têm espírito nessa formação? As que estão congeladas, sob forma embrionária, um pouco já mais complexas, têm espírito? Então vocês vejam quanta discussão ética num processo dessa natureza. E nós podemos dar a nossa opinião. Eu ia lhe Pode perguntar. Não ser a grande verdade, mas é a nossa pequena verdade. O senhor já tem décadas de estudo, de análise. Qual é a sua perspectiva? Qual a sua real opinião? Alguns embriões que são colocados para aguardar futuras formações, aquele cérebro bebê de proveito, essas coisas todas, eles são guardados na criogenia. Ou seja, congelados, na verdade? Congelados. Portanto, em graus acentuados.
para depois haver uma ativação e uma revivência. Aí perguntamos nós, e esse embrião que já se formou, traz espíritos? Na nossa opinião, alguns trazem. Nem todos. Nem todos. E como é que vamos saber, Por que traz esse espírito? São espíritos altamente deficientes, devedores, e que precisam passar um tempo na congelação. Um tempo paralisado, porque eles não têm condições de se soltarem do embrião. E alguns espíritos não, se soltam com certa facilidade. É nossa opinião. Alguns têm uma opinião, mesmo os espíritas, que todo embrião congelado não tem espírito. Eu acho que alguns têm. Por que é que nós estamos pensando nisso? Eu vou contar um pequeno caso para você. Conte-nos. Das sessões chamadas de desobsessão, que é a sessão de esclarecimento espiritual. Nós estávamos nesta época em Salvador, com o nosso Divaldo Pereira Franco, etc., e nos apareceu um espírito agradecendo o processo de ter saído de uma condição praticamente de embalsamamento depois da doutrina e do trabalho que foi feito na reunião. Perguntamos nós, podemos equacionar isso com os processos daqueles que estão em congelação? É possível. Ou em congelamento. É possível que isso aconteça. Porque o grande espírito devedor, ele precisa ficar manietado, parado, para no seu raciocínio interno, nas suas condições íntimas, tentar homologar as suas dificuldades para ele poder se conter e depois tomar o caminho da evolução com mais equilíbrio. Então nós achamos que há essa possibilidade. Agora, dentro destas condições, um novo espírito se instalará? Eu não tenho dúvida nenhuma que sim.